Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores segmentos de fundos imobiliários para investidores iniciantes. Então aqui, pessoal, a gente está falando daqueles segmentos onde você vai ter um menor risco, uma menor volatilidade e uma chance menor de erro, porque o ideal para o iniciante é realmente correr menos risco e preservar o seu capital, ter um retorno satisfatório, mas sem grandes possibilidades de perda. É claro, pessoal, que o investimento em fundos imobiliários é um investimento em renda variável, então tem oscilações no mercado, você tem que se preparar para isso. É por isso, inclusive, que a gente aconselha você a começar com um capital menor, um capital, inclusive, que você está disposto a perder. Não que você vá perder esse valor, pessoal, mas o ponto é que aí você vai se acostumando com as oscilações do mercado, que podem ser para cima ou para baixo. Vamos começar falando aqui dos fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel, eles são muito bons para o iniciante, porque eles não dependem da vacância física, então o risco aqui não é de você perder o inquilino, é o risco de crédito. Então, esses fundos eles vão investir geralmente nos CRIs e nas LCIs, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. E, naturalmente, esses títulos de renda fixa, eles têm um certo risco, mas é um risco previsível e existe também uma possibilidade maior de diversificação. Então, muitos dos fundos de papel, eles vão ter um portfólio, a gente chama até de pulverizado, eles vão ter vários títulos, muitas vezes é o título que representa e a maior parte da carteira vai ser 5% do patrimônio. Então, isso possibilita uma diversificação muito grande, o que reduz o risco. E nos fundos de papel, vocês têm uma proteção contra a inflação e juros, porque os CRIs eles são indexados geralmente ao IPCA, IGPM, CDI. Isso vai da estratégia do fundo, então você tem que abrir o relatório, tem que visualizar essas informações. Dentro do relatório, você consegue ver o rating desses títulos muitas vezes. Aqueles títulos que não têm rate, não tem essa classificação, eles vão ter garantias, então você consegue visualizar se tem garantia, se são títulos realmente mais seguros, com classificação de risco baixa, e isso faz com que você consiga selecionar esses fundos desse segmento aqui de papel com uma segurança maior mesmo. Você consiga observar aqueles fundos que eles têm uma carteira diversificada e mais segura. Então, como eu disse, a diversificação ampla é positiva. Existe uma exposição também a diferentes setores imobiliários, que vocês conseguem ver também dentro do relatório, que minimiza o risco. E você tem um fluxo previsível, que são os dividendos mensais mais estáveis, até porque esses fundos aqui eles são atrelados a títulos de renda fixa, então você vai ter um fluxo de pagamento mais estável. Isso não significa, pessoal, que os fundos de papel eles não têm risco. Pelo contrário, se você verificar alguns fundos de papel, você consegue ali abrir o relatório e visualizar que eles tomam até muito risco. Então é por isso que vocês têm que avaliar caso a caso. E geralmente o risco ele vem acompanhado do retorno. Então aqueles fundos imobiliários que eles estão com um dividendo muito alto, você vê um dividendo aí de 18%, 20%, pode saber que esse fundo toma mais risco, que ele geralmente ele está com títulos aí que tem um risco de crédito maior, então tudo tem que ser avaliado, mas é um segmento aí muito positivo para o iniciante, para você dar os primeiros passos nos fundos imobiliários. Depois a gente tem os fundos imobiliários de shoppings, que eles são muito adequados para os iniciantes, ao meu ver, porque eles têm várias fontes de receita. Então, dentro de um shopping existe receita de aluguel, estacionamento, percentual de vendas, tem os quiosques, tem publicidade. Então, todas essas possibilidades aqui a gente encontra em um shopping. Ele consegue ter várias possibilidades de ganhar dinheiro, que é muito positivo. Tem muitos lojistas diferentes, então o risco é diluído. São vários inquilinos em um único local, então
Geralmente a perda de um ou dois inquilinos acaba não prejudicando muito o desempenho desse shopping e muitas vezes esse shopping consegue repor esse inquilino com facilidade. Mas aqui, pessoal, vem um ponto de atenção. É positivo você investir em shoppings, porém, shoppings bem localizados, eles tendem a ter público constante e boa ocupação. Então, pessoal, o ponto-chave aqui é você avaliar a localização. E então você vai abrir o relatório de um fundo de shopping, vai visualizar todos os shoppings que tem ali, vai ver se eles estão em localização privilegiada ou se eles têm um bom movimento, e aí vai de acordo com a sua pesquisa, é claro. O ideal é que vocês peguem fundos também que têm shoppings mais antigos, de preferência que são os primeiros das suas cidades, porque tudo isso conta muito para o shopping ter um público constante e boa ocupação. E aí eles também se beneficiam da recuperação do consumo. Então, naqueles momentos em que a gente vive uma crise, um cenário difícil, mas que tem uma tendência de melhora, existe aí essa possibilidade dos shoppings se beneficiarem e aí você pode comprar esses fundos num momento muito favorável. Você comprar numa situação aí difícil, mas que você visualiza uma recuperação, você tem uma tendência aí de valorização bem legal no médio e longo prazo. Então, esse é um segmento aí que acaba tendo uma grande segurança. E a gente tem também o segmento de renda urbana. Os fundos de renda urbana, eles, assim, são sensacionais, é excelente, eu adoro esse segmento. Os imóveis, eles geralmente são ocupados por empresas essenciais, então, geralmente a gente tem supermercados, tem as farmácias, atacarejos, grandes redes. Então, você não vê muitas vezes um supermercado mudando de lugar. Então, a gente tem um contrato aqui que é um contrato que acaba sendo muito favorável para o fundo, porque a gente não vê farmácias mudando de lugar também. A gente vê farmácias abrindo a todo momento, mas mudando de lugar também é raro. E, enfim, esse segmento ele traz aqui essas características, que é ter contratos longos, geralmente, ajustados pela inflação. Pelo fato aí de ter contratos longos, muitas vezes esses contratos eles são atípicos, ou seja, eles não são contratos padronizados, eles têm cláusulas que garantem uma maior proteção para as duas partes. E geralmente os fundos de renda urbana eles têm baixa vacância, então essas empresas dificilmente deixam esses pontos, que é um perfil conservador e ideal para iniciantes. Então aqui a gente tem um segmento também bem bacana para quem está começando, bem resiliente. E por último, também um segmento que eu adoro, que são os galpões logísticos e industriais. Aqui, pessoal, ponto forte é a vacância baixa historicamente. A gente tem uma vacância abaixo da média comparada a outros segmentos, porque existe uma demanda forte com o e-commerce. Essa demanda é fortíssima e é claro que vocês aí na atualidade, vocês sabem muito bem que as compras pela internet, elas vêm subindo muito, as pessoas elas já têm essa familiaridade com o e-commerce, elas compram mais e mais online e é necessário você ter uma logística que é muito bem montada para que você consiga entregar os produtos de uma forma rápida e eficiente. Então, isso aqui faz com que esses imóveis, os logísticos e industriais, eles tenham grande procura pelas empresas de e-commerce e geralmente você consegue negociar bons contratos. Então, a gente tem aqui como característica esses contratos de longo prazo, geralmente atípicos, e aí eu já expliquei anteriormente para vocês o que são os contratos atípicos. Basicamente, a gente tem um contrato típico, que é um contrato padrão, e o contrato atípico pode-se dizer que ele é um contrato personalizado, é um contrato onde vão existir mais garantias, tanto para o inquilino quanto para o fundo, para quem está alugando aquele imóvel. E isso garante mais segurança para ambas as partes
E aí, como eu disse para vocês, como tem muita procura das grandes empresas por bons galpões, isso aqui também faz com que a negociação, muitas vezes do aluguel, seja bem favorável para o fundo, que ele consiga aí realmente bons contratos. E a gente tem então inquilinos grandes e confiáveis que reduz o risco aí de inadimplência. Então, olha só, são indústrias, empresas logísticas e tem também os imóveis que são construídos sob medida. O imóvel é projetado especialmente para o inquilino e isso ainda garante mais estabilidade e um maior poder de negociação para o fundo. Então, aqui, pessoal, a gente tem os 4 principais segmentos para os iniciantes. Se você está começando agora a investir, eu indico que você estude esses segmentos, porque eles são segmentos resilientes e que vão minimizar o risco nos seus investimentos. Lembrando, pessoal, que não quer dizer que um fundo é desse segmento que ele é bom e que ele não tem risco nenhum. Então, vocês têm que avaliar caso a caso, têm que abrir o relatório, mas, historicamente, esses são os segmentos mais seguros e mais resilientes. Então, pessoal, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima!